Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaque, este é o canal Mãe Sou Eu e hoje nós vamos falar de um assunto muito sério e que é muito importante a gente falar e você esclarecer suas dúvidas, que é como identificar um desconforto respiratório. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu convido você a se inscrever e você também que já está inscrito, ative o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te notificar toda vez que nós postarmos os vídeos. E você pode fazer isso agora, enquanto eu rodo a vinheta. Vai chegando esse tempo mais frio, outono e inverno, é um pesadelo para quem é mãe, né? A gente só ama o inverno enquanto não tem filho, porque depois é um desespero. E é muito importante nesse período, a gente sabe que aumenta muito as internações por problemas respiratórios, a gente começar a identificar, começar a entender quando é realmente necessário você levar essa criança a um pronto-socorro ou quando não se trata de nada grave. Então eu vou dar aqui algumas dicas, vou falar de alguns aspectos que você deve observar no seu filho e se ele começar a ter esses sintomas, você correr imediatamente. Por quê? Eu acho que a gente tem que redobrar a atenção com as crianças, porque as crianças elas têm um comportamento muito diferente em relação aos adultos. O adulto geralmente ele se queixa, ele por si só ele fica mais quieto quando ele não está se sentindo muito bem. E a criança quando ela chega a ficar prostrada mesmo é porque a situação já agravou bastante. E por eles terem também um corpo um pouquinho menor, ainda está com o sistema de defesa em desenvolvimento, eles costumam assim piorar o quadro muito rápido. E eu passei por isso no ano passado. A Helena estava assim relativamente bem. Coloquei ela para dormir e acho que foi de uma sexta para um sábado. E eu percebi que ela estava um pouquinho cansada. Mas aí na madrugada daquela noite ela já acordou com muita febre, que eu precisei ficar lavando ela na água fria para poder ver se diminuir aquela febre. E no sábado mesmo a gente precisou correr com ela para o pronto-socorro, porque realmente ela arruinou muito, assim, o quadro dela piorou muito em poucas horas. Então a gente precisa ficar muito atenta nesse período com as crianças para não passar por esses desesperos aí. É muito importante a gente entender que o desconforto respiratório ele se dá quando os pulmões ali, né, a gente não está conseguindo colocar para dentro do corpo a quantidade de oxigênio necessária. Para isso, a gente só consegue identificar mesmo se há uma descompensação aí quando você faz a medição, né, da sua oxigenação, da sua saturação. Hoje, depois, né, que nós estamos ainda, né, saindo de uma pandemia aí, esses aparelhos de medir saturação, eles acabaram ficando bem comuns assim de você encontrar, né? Geralmente eles são medidos pelo dedo e você consegue ver a quantidade de oxigênio que tem ali no sangue. Qualquer medida abaixo de 94%, ela já é preocupante, já existe que você está dessaturando, que você está em descompensação aí. Então, se a criança começar a medir menos que 94%, já é um indício de que algo não está correto. Mas se você não tem esse aparelhinho em casa, não vai ser dessa forma que você vai conseguir saber se a criança está saturando bem ou não. Então vai ser necessário você identificar, né, observar essa criança de modo geral e perceber alguns outros sintomas também que essa dessaturação pode apresentar. As infecções mais comuns que podem levar a essa descompensação, a essa dessaturação, ao desconforto respiratório, são as bronquites, pneumonias, bronquiolites. Esses são quadros infecciosos agudos, né? Aqueles que aparecem assim e levam a criança realmente a uma piora. E existem também aqueles quadros que são crônicos. Existem crianças que têm bronquites crônicas e asmas também, que são, infelizmente, problemas que costumam agravar um pouquinho nessa época do ano. Então, se você já tem uma criança com problema respiratório crônico, é importante você redobrar os cuidados para que esse quadro não venha a aparecer, né, e agravar também agora durante esse período aí de outono e inverno. Então vamos lá aos sintomas que você precisa observar na sua criança e caso ela esteja apresentando esses sintomas, você realmente precisa procurar uma emergência. São as tiragens, a desonasal, recusa de hidratação, febre, mal-estar assim de modo geral e também as
pieiras audíveis. Eu vou explicar cada uma para vocês entenderem bem, né? Vou procurar também algumas imagens aqui. Tem até um videozinho que eu vou colocar para rolar da Helena também, quando ela apresentou. Para vocês entenderem o que se trata e conseguir identificar aí no bebê de vocês. As tiragens, elas são umas covinhas que podem aparecer quando o bebê respira. Eu vou colocar o videozinho da Helena aqui para você ver como que a barriguinha dela estava fazendo. E isso, no caso dela, ela teve uma tiragem intercostal. Quando a gente levantava a blusinha que ela estava vestida, você conseguia ver perfeitamente as costelas na hora que ela fazia o movimento, né, de forçar a entrada do ar para os pulmões. Mas essas covinhas, elas podem aparecer bem perto do diafragma e também aqui no pescoço. Você percebe que quando a criança respira, afunda, né, afunda bastante aqui a pele do pescoço. Porque isso, na verdade, é um esforço tremendo do organismo tentando colocar oxigênio para dentro. Adheso nasal. Observar quando a criança vai respirar que as narinas dela parece que se abrem muito mais nessa tentativa assim desesperada de colocar o ar para dentro. No caso da Helena, eu não consegui observar isso porque a Helena ela não tem a mímica facial, né? Então, bem provável que mesmo que ela estava tendo essa dificuldade de puxar o ar, mas não era um sinal visível aí pelas narinas. Mas para um bebê que tem a mímica facial, que tem as expressões, você consegue verificar que ele abre mais a narina na hora de tentar fazer esse movimento aí da respiração. A recusa em hidratar-se é isso, você tenta dar qualquer líquido a essa criança, né? Uma coisa que ela está acostumada a tomar, um suco, uma mamadeira, e ela não quer tomar, porque o mal-estar ele fica tão grande que a criança não tem apetite, que ela não tem vontade de deglutir nada, e é um perigo ainda maior, né? Ela já está com um problema respiratório, já está com uma descompensação ali e também pode entrar a desidratação. Então isso pode agravar ainda mais o caso da criança e é um motivo sim de você procurar uma emergência. A febre, gente, a febre começou a ficar persistente, você deu a medicação, a febre baixa pouquíssimos graus, depois volta a subir novamente. Então é muito provável que você precisa realmente procurar investigar se essa criança está com alguma infecção e começar o tratamento. Então geralmente em casa a gente não consegue fazer isso. Se deu remédio para febre, não melhorou, essa febre não baixou ou baixou e rapidamente voltou a subir, com certeza essa criança está tendo uma resposta infecciosa e você precisa procurar uma emergência. O mau estado geral é uma criança que geralmente brinca, se diverte, é agitada e você percebe que essa criança está prostrada, que ela não quer fazer nada, ou então que ela fica com aquele choro persistente, ou mesmo como se ela estivesse gemendo, porque é um desconforto muito grande, gera muita dor. Nós adultos, quando estamos assim com algum problema respiratório, a gente sente muita dor no peito, dor nas costas. Como a criança não sabe traduzir isso em palavras pra gente, ela chora muito, ela geme, ela se recusa a interagir. Então esse mal-estar aí, você vê que a criança está prostrada, é com certeza sintoma que ela não tá legal e que você precisa procurar realmente ajuda para essa criança e ver o que está acontecendo que está deixando ela dessa forma. A pieira audível nada mais é do que aquele chiado no peito, né? E geralmente esse chiado ele vem um pouco antes dessa infecção realmente ficar muito grave. Então, se você começar a observar que essa criança está apresentando essa chieira, já procura fazer alguma intervenção, né? A nebulização costuma ter muito resultado positivo nesse caso, para não deixar a situação agravar e acabar a infecção, né, aumentando e você precisar realmente ir para um pronto-socorro. E algo que é muito importante eu ressaltar para vocês aqui é a importância da vacinação. Existem vacinas que protegem, né, contra a pneumonia, contra a gripe e também nós temos a vacina contra a Covid-19 que já está disponível para crianças a partir de 5 anos. Então, vacine seu filho, porque quanto mais protegido ele tiver contra doenças, menos chance é de pegar uma situação grave e acabar parando num pronto-socorro. E também as doenças respiratórias elas matam muito crianças, né? Porque como eu falei, os quadros eles tendem a se agravar muito e muito rápido. Então, se a gente não fizer algo rapidamente a respeito, não chegar no hospital onde tem profissionais preparados para poder atender, a gente corre sérios riscos. E a vacina tá aí disponível, gratuita, né, pra gente aí. É simplesmente levar a criança e vacinar. Então, se você tá com a criança na idade de vacinar, procura. Já tem campanhas abertas de vacina da gripe para este ano. Se você tá assistindo agora em 2022, já tem campanhas de vacinação contra a gripe aberta. E vamos lembrar que os vírus eles são oportunistas e quando o nosso corpo tá um pouquinho mais debilitado,
a gente tem mais chances, né, de acabar contraindo outras doenças infecciosas. Então, melhor a gente prevenir do que a gente remediar, né? Se você ficou com alguma dúvida ainda, pode deixar o seu comentário aqui que eu vou estar respondendo a cada um, ou pode procurar a gente também lá no Instagram, a página @mãesoueu1, e vai ser um prazer interagir com todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.